Graça e paz. Bom dia, bom dia. Graça e paz, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Glória a Jesus. Aleluias, aleluias. Que a graça e a paz do Senhor possa encher o teu coração. Seja bem-vindas, meninas do grupo. Seja bem-vindas, minhas mentoradas, paciente, cliente, minhas irmãs, todas as mulheres que de alguma forma eu já tive acesso. Seja todas muito bem-vinda. Coloca aqui para mim de onde você está falando. Amém? Glórias. Deus é bom o tempo todo, né? Glória a Jesus. Hoje eu quero falar sobre a mulher que salvou destino. Hoje eu quero falar com você sobre a mulher que liderou uma geração, mas perdeu tudo por causa do coração. É forte hoje, é forte. Essa série de lives, onde você vai aprender com as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos aprender juntas com Miriam. E aí, quantas aqui já se sentiram essenciais na vida de alguém? Será que você já se sentiu essencial na vida de alguém? E quantas de vocês também já se sentiram invisíveis? Eu sempre chega para mim no consultório online que invisíveis é bem mais numerosos do que essenciais. Muitas relatam que se sentem invisíveis. Poucas relatam que se sentem essenciais. Mas hoje Deus vai tratar a nossa voz, a nossa influência e o nosso coração. Então anote aí. Hoje Deus quer tratar a nossa voz, a nossa influência e o nosso coração. Mas antes da gente iniciar essa live abençoadíssima de hoje, eu quero que você feche seus olhos. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a terapeuta cristã Ana Munhoz, mentora espiritual de mulheres. Saiba que é um prazer compartilhar do café com propósito, das minhas amanhãs com a tua vida. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras preciosas. Quem tem acesso a mim, quem de alguma forma, né? Eu chamo sempre de preciosa. Compartilhe com mais umas 5, 6 preciosas. Isso vai ajudar muito, não só você, mas também essas preciosas. Porque hoje nós vamos tratar a nossa voz, a nossa influência e o nosso coração. Então feche teus olhos, vamos orar? Senhor, eu abro esta live consagrando esse tempo a teu Espírito. Fala conosco, como falasse com Miriam. Revela as áreas do nosso coração que precisa de cura. Levanta cada uma dessas mulheres aqui. Levanta, trazendo amadurecimento, trazendo cura, trazendo posicionamento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Hoje, nosso texto base se encontra em Êxodo 2. Abra a tua Bíblia comigo, lá em Êxodo 2. Saímos de Gênesis e fomos para Êxodo. Em Êxodo 2, diz assim, ó. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz ao menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de junco de papiro e o revestiu com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã
do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre o junco, mandou suas servas buscá-lo. Abriu o cesto, a princesa viu o bebê. Até aqui. E aí depois você continua, porque essa história é linda. Amém? Então nós vamos falar sobre ela, sobre Miriam. E falar sobre Miriam é falar sobre uma menina que com um ato mudou o destino. Olha que forte. Falar sobre Miriam é falar sobre uma menina que com uma atitude, um ato, ela mudou o destino. É forte. Como contentar-se com o dom que Deus lhe deu? E nós vamos falar sobre isso hoje. Caderno, Bíblia na mão. Hoje eu vou te ensinar um pouco sobre essa mulher da Bíblia. Porque encontramos Miriam em 3 momentos importantes da sua vida. Como líder forte e com uma mente ágil e criativa. Começamos por Êxodo, né? Em 2, do 1 ao 10, a gente reflita sobre a coragem que reflita sobre a coragem que a jovem escrava hebreia precisou ter para ir até a princesa, né? A filha do hostil governante, e sugerir que estivesse permissão para correr e encontrar uma babá para o bebezinho hebreu. Olha que forte. Imagine a mente alerta que permitiu a Miriam elaborar um plano que não apenas salvaria o seu irmãozinho da morte, como também permitiria que a sua própria mãe cuidasse dele. Miriam tinha excelentes dons naturais. Moisés, após 40 anos no palácio egípcio e depois de 40 anos no deserto de Midian, tornou-se o perseverante porta-voz do Senhor, o Deus de Israel. Ele confrontou o governante egito, não uma, mas 10 vezes, exigindo libertação do povo hebreu. Deus venceu o faraó com uma série de milagres, e agora os israelitas estavam na margem leste do Mar Vermelho, após circular da escravidão, estavam livres e salvos. Enquanto Moisés e todo o povo entoavam cânticos de louvores a Deus por tê-lo libertado dramaticamente do poder dos egípcios, nós vemos Miriam, em um segundo momento, liderando as mulheres em cânticos e dança. E essa cena deve ter sido maravilhosa. Não sabemos muito sobre como ela usou seus dons espirituais como profetisa. No entanto, sabemos que Deus lhe deu um papel de liderança na nação de Israel. O profeta Miqueias relata: eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão e enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-lo. Seja muito bem-vinda, Cláudia Leite, seja muito bem-vinda. Então é muito forte esse texto sobre Miriam, a importância de Miriam, a concepção, o ato, a atitude dela mudou toda uma trajetória. Miriam serviu com seus 2 irmãos, guiando o povo de Deus. Não sabemos as especificações da sua função na liderança. Sabemos apenas que ela era mais do que apenas a irmã de 2 homens famosos. Ela era parte da equipe, né? Seria bom fechar o texto sobre Miriam enquanto ela era bem-sucedida, mas não podemos fazer isso. Precisamos seguir para a cena 3. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher coxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés?
também não falou por meio de nós e o Senhor ouviu isso? Em vez de se manter como parte da equipe de Moisés, Miriam e Arão voltaram-se contra ele. O motivo da reclamação deles era o fato de Moisés ter casado com uma mulher coxita, talvez Zípora, sua primeira esposa, filha de Jetro. E aqui fala mais sobre algumas atitudes que Miriam teve. E a história de Miriam é uma história muito profunda. Essa mulher brilhante, ela mudou todo um destino. Deus decidiu que era hora de deixar claro para Miriam e Arão que, embora tivesse dons, poderes e prestígios espirituais, não estavam no mesmo patamar de Moisés. Então, Miriam, ela era uma mulher que tinha dons espirituais, né? Mas Deus deixou bem claro para ela que, embora ela tivesse esses dons, ela não se encontrava no mesmo patamar de Moisés. Miriam, ela podia ter o quê? Ela podia ter visões. Ela podia sonhar, né? Porque ela era uma profetisa. Só que Deus tratava Moisés de uma forma muito mais direta, né? E Miriam negligenciou ou ignorou isso. E Deus tratou com ela de forma rápida e assertiva. Ela ficou leprosa, a doença mais repugnante conhecida no mundo antigo. E essa enfermidade contagiosa a colocou em uma quarentena fora do acampamento, né? Então, o Senhor, ele conhecia os talentos de Miriam, os dons que ele tinha dado para Miriam, né? Só que Miriam, ela teve problema em aceitar a posição que Deus determinou para ela. Ela não gostou muito, né? Ela era parte da liderança tripla da nação. Ela possuía dons espirituais significativos, mas perdeu a sua expectativa. Ela insultou o seu irmão Moisés e consequentemente, insultou a Deus, né? Então, isso aqui é muito importante, porque não basta somente você ter dons, talentos, né? Mas você precisa entender o valor do outro, né? E isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, aqui nesse pequeno texto sobre Miriam, falando um pouco para você sobre Miriam, essa menina que vigiou o cesto, na verdade ela estava vigiando um destino, né? Ela não era a protagonista, mas ela foi o quê? Ela foi estratégica. E essa palavra estratégica tem vindo muito na minha mente esses últimos dias. Nós temos que ser o quê? Nós temos que ser estratégicas. Nós temos que ser estratégicas, né? Por quê? Porque Miriam, ela observou aonde iria parar aonde ia parar o cesto, né? E ela agiu no momento certo, ela foi assertiva e eficaz, né? E aí ela foi uma mulher muito corajosa, porque ela foi lá conversar, ela foi lá sugerir que ela contratasse uma babá, ela foi lá apresentar a babá, que na verdade era a própria mãe de Moisés. Então ela tinha dons. Ela foi estrategista, ela foi observadora. Ela surgiu com a solução. E hoje eu quero falar com mulheres que precisam ser estrategistas, que precisam ser observadoras, que precisam solucionar os problemas. A Miriam, com a sua atitude, ela salvou um destino. Ela vigiou no secreto e aí ela liderou em público. Ela viu tudo o que estava acontecendo, ela viu o que a mãe dela fez, ela viu todo o ato, observou, né? E aí, depois de tudo isso, após o Mar Vermelho, Miriam lidera com o tamborim. Ela é chamada de profetisa. Só que isso não deixava ela no mesmo patamar de Moisés. Moisés, ele tinha uma importância maior.
Mas ela tinha importância também, com seus dons, seus talentos, né? Ela tinha uma identidade, ela tinha unção, ela liderou as outras mulheres através da dança. E a pergunta é, será que você sabe, assim como Miriam, será que você sabe o que você carrega? Será que a sua voz tem poder de curar ambientes? Será que a sua presença, assim como Miriam, abre caminhos? Existem mulheres chamadas, mas são emocionalmente feridas. De novo, existem mulheres chamadas. Existem mulheres que têm um chamado da parte do Senhor, mas elas estão emocionalmente feridas. Existem mulheres ungidas, mas elas são inseguras. Existem mulheres que precisam ser posicionadas, mas elas ficam o tempo todo se comparando com a outra. O que eu quero trazer para você é que você precisa se concentrar no dom que Deus lhe deu. Você precisa se concentrar na sua história de vida. Miriam, ela foi estratégica, ela foi observadora e ela, com uma atitude, ela teve uma ação, ela mudou um destino. E você? Será que você está paralisada? Será que você está emocionalmente aí ferida? Ou você é aquela que só consegue enxergar a vida da outra? Eu quero deixar essa reflexão. O que você está fazendo para o reino dos céus? O que você está fazendo para o reino de Deus? Será que você está dando ouvidos a pessoas que não estão aonde você quer chegar? Será que você está dando ouvido a pessoas que não são pessoas que você tem como exemplo de vida? Ou será que você está dando ouvido à voz de Deus? Qual é a voz que você está ouvindo? Ontem eu falei sobre isso. Na primeira live eu falei sobre a Eva, que deu ouvido à voz da serpente. Mas qual é a voz que você tem ouvido? Será que é a voz do fracasso? Será que é a voz que eu não consigo, eu não sou igual a ela, eu não falo daquela forma? Se eu ficasse vendo as outras da internet aqui, eu nem faria live. Eu não teria mentorado, eu não teria pacientes. Mas existe tudo o quê? Observação, preparação estratégica. Nós temos que saber usar os nossos dons e não se achar por causa dos dons naturais que Deus colocou na vida de cada uma. Muitas das vezes você passa o tempo todo falando do outro, falando da outra, em vez de você estar se revitalizando, se entende? É muito forte isso. Essa live hoje eu trouxe para você, para concluir, dizer a você que você precisa se posicionar, sair do lugar da dor, ser ungida, entender isso, parar de se comparar e soltar a sua voz. Miriam era profetisa. Deus tem um chamado para a tua vida. Mas você está paralisada, olhando somente a vida da outra. Hoje o Senhor, Ele quer curar a sua voz. Ele quer curar a sua comparação de necessidade de aprovação. Ele quer curar isso em você, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu entrego cada mulher aqui presente em tuas mãos, Pai. Faça delas um campo florido. Que elas possam ter o foco no céu. Em nome de Jesus. Amém. Glórias. Aleluias. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe você.
Em maio, tem uma mentoria sendo lançada, tá? Em maio. E o nome da mentoria é O Chamado. É poucas vagas, é vagas limitadas, já tô com nomes na lista de espera. Então, não perca a oportunidade, nem venha me chamar depois, que eu não vou abrir exceção. Nessa não vou abrir, tá? Por quê? Porque fechei ali o grupo, depois não adianta, Ana, tem como colocar eu? Não, não vai ter como, ok? Então, em maio, faça que nem já estão fazendo, deixa teu nome na lista. Em maio tem uma mentoria online de 8 encontros, tá? O Chamado. Descubra o teu destino com o propósito. Tá? A mentoria que Deus colocou no meu coração. Fala muito sobre isso, sobre presença, sobre ouvir a voz certa, sobre posicionamento. É uma transformação. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe tua vida, teu dia e não perca a oportunidade dessa mentoria. Depois que eu fechar, não vou abrir mais, tá? Então, é uma mentoria, O Chamado. Se você se interessou e quer fazer parte, me chama aqui no direct com a palavra O Chamado. Que Deus abençoe teu dia. Eu desejo a você paz e prosperidade.